Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 39, a parte B do verso 23, diz assim: Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Essa palavra tão forte e profunda do Senhor, ela vem de um dos momentos mais difíceis da vida de um homem chamado José, que servia a Deus. José, um dia, segundo a palavra do Senhor, foi tentado por uma mulher. Essa mulher o pega na sua casa vazia, tenta manter relações sexuais com José, e a Bíblia diz que para não pecar, José foge. No momento da fuga, aquela mulher fica com a vestimenta de José na mão e ela o acusa de adultério, de prostituição. José foi lançado no cárcere. Ele era um homem preso quando a Bíblia diz que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Quando esse texto é mencionado, José vinha de crises pessoais profundas, de crises espirituais enormes sobre a sua vida. José teve que vencer suas dores, seus temores, suas crises. E entenda que muitas vezes é difícil na nossa caminhada, quando nós fazemos o bem e só colhemos o mal como fruto da nossa boa ação na vida. É difícil quando nós investimos no nosso trabalho, no nosso tempo, e o que nós colhemos são adversidades, crises, preocupações. É difícil quando a pessoa investiu tudo no seu lar, na sua casa, na sua família, investiu tudo no seu casamento, investiu tudo na criação dos seus filhos, deu o melhor de si, e o que sobrou de tudo isso foi uma casa vazia, um lar destruído. José teve que vencer uma crise pessoal, porque era a crise de quem lutava pelo bem, de quem tentou agir corretamente e teve como resposta o mal sobre a sua vida. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes na vida nós passamos por lutas assim? Quantas vezes diante de Deus, diante da nossa fé, nós temos uma crise porque nós cometemos coisas boas diante de Deus, fazemos o melhor no temor do Senhor e as coisas na nossa vida estão dando errado. Ao invés de crescer, nós perdemos. Ao invés de nos fortalecer, as crises nos enfraquecem cada vez mais. Quantos de nós passamos por crises na vida que nós pensamos, meu Deus, do que adianta ser correto? Do que adianta ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta nos sentimentos, nos valores? Porque aparentemente, quanto melhor você é, mais honesto você é, mais você perde, mais você é traído, mais as circunstâncias da vida se levantam contra você e contra a sua vida. José experimentou isso na vida dele, o momento de quem agiu certo diante de Deus e aparentemente recebeu o pior para a sua vida. Talvez nessa manhã de segunda-feira você está enfrentando uma crise assim, uma crise de quem está orando e não encontra respostas, uma crise de quem está buscando a Deus e as portas não se abrem, uma crise de quem está sendo honesto no seu sentimento e a sua vida sentimental está destruída, as pessoas só se aproximam de você para te enganar, para mentir a você. Quanto mais você ora, quanto mais intenso, menos as portas se abrem. Todos nós enfrentamos na vida, em muitos momentos, circunstâncias onde nós semeamos o bem, onde nós agimos corretamente e, infelizmente, recolhemos o mal como fruto do nosso bem. Existe um ditado popular que diz: me perdoe por todo o bem que eu te fiz. Quantos de nós temos feito o bem pelas pessoas e só temos colhido o mal? Temos feito o reto diante das pessoas e só colhemos o mal. Temos sido pessoas na nossa vida profissional que temos trabalhado com dignidade e retidão, mas não há reconhecimento. Antes, as circunstâncias são contra nós, são contra as nossas vidas.
Antes de Deus abençoar José, antes de Deus fazer com que ele prosperasse, José teve que resolver consigo esse sentimento de quanto melhor ele fazia, quanto melhor ele tentava ser, quanto mais justo ele tentava ser, pior as circunstâncias da vida se tornavam. José teve que vencer um sentimento de que aquela era mais uma derrota na vida. E entenda, é tão difícil quando nós estamos enfrentando mais uma derrota na vida. É difícil quando mais uma coisa em nós não está dando certo. É difícil quando é mais um problema que nós enfrentamos. Quando mais uma vez nós temos que enfrentar a dor, o fracasso, a derrota, a perda, a angústia. É difícil quando a nossa vida está enfrentando de novo essa situação de prova, de crise, de dificuldade. Talvez a vida quer impor isso a você. Momentos de crise, momentos de perda, de infelicidade. Talvez você está vivendo uma crise emocional porque você começa a somar dores, a somar derrotas, a dizer mais uma vez não deu certo, mais uma vez a porta não abriu, mais uma vez o milagre não aconteceu, essa doença que eu imaginei já ter vencido voltou, a enfermidade veio de novo. José já havia caído algumas vezes na vida, já havia perdido tudo mais de uma vez na vida, de novo tudo acontece de forma errada e José entra numa crise emocional, dizendo mais uma vez, as circunstâncias não deram certo, mais uma vez é uma derrota na minha vida e talvez você esteja passando por um momento assim, que é mais um fracasso, mais uma derrota, mais um emprego que você perdeu, mais uma vez o relacionamento não deu certo, mais uma vez o final de semana foi horrível, mais uma vez você não venceu o vício, mais uma vez as crises financeiras se abateram sobre você, mais uma vez as portas se fecharam, mais uma vez você está decepcionado, frustrado com Deus, com os homens, com a vida. José enfrentou isso e talvez você esteja enfrentando isso. Antes que Deus abençoasse a José, antes que Deus fizesse tudo prosperar na vida dele, a palavra do Senhor, ela deixa claro que José enfrentou mais uma derrota e talvez você esteja enfrentando mais uma derrota. Não se abata, não se enfraqueça, não desista, não perca a sua fé, a sua perseverança. O Senhor há de honrar a sua vida e de liberar sobre você o milagre. José se sentiu julgado, José se sentiu esquecido por Deus, esquecido pelos homens. Talvez você está enfrentando momentos assim, em que você está se sentindo julgado pelas pessoas, julgado por homens, julgados por Deus, imaginando que Deus não vai te ouvir, te esquecer, imaginando que talvez na sua vida haja um erro tão grande, uma maldição desde o seu nascimento, que jamais as coisas vão dar certo na sua vida. José teve que enfrentar uma crise assim. Antes que Deus o abençoasse e fizesse próspero, José teve que resolver na sua vida se ele se sentiria uma pessoa julgada, esquecida, abandonada, se ele imaginaria que a prisão seria o fim dos seus dias, ou Deus poderia erguê-lo, renová-lo, levantá-lo. Quando Deus escolheu a José, Deus permitiu que muitas vezes, mesmo fazendo o que era bom e correto, ele tivesse o mal, a luta como resposta dos seus valores. Deus permitiu que ele enfrentasse mais de uma derrota na vida. Deus permitiu que ele se sentisse julgado pelas pessoas, julgado e esquecido muitas vezes por Deus. Mas o fim dessa história, nesse momento, diz que o Senhor era com ele e tudo o que ele fez prosperou. Deus quer prosperar seu dia, sua semana e a sua vida. Não se sinta julgado ou esquecido. Não permita que o seu coração tenha o sentimento de que essa é mais uma derrota e que você nunca vai vencer. Não permita que o sentimento de que tudo que você faz de certo só dá errado na sua vida, porque Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Se você quer essa oração, essa semente de prosperidade para vencer esse sentimento de derrota e fracasso, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu coloco esta vida diante de Ti, diante da Tua presença.
Senhor, esse sentimento que essa pessoa tem, de que tudo que ele tem feito na vida tem dado em nada. Esse sentimento de que não adianta ser correto, ser bom pai, boa mãe, bom amigo, um bom irmão. Senhor, de que isso não adianta. Tira isso desse coração, Senhor. Que esse coração tenha certeza de que o Senhor vai fazer prosperar o caminho, abençoar, abrir as portas. Se essa pessoa enfrentou mais uma derrota na vida, uma provação, libera o poder da vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Eu ministro o milagre do Senhor. Se essa pessoa tem se sentido julgada, esquecida, que nesse instante a graça, o amor e o poder do Senhor seja com ele e com ela para abençoar, para trazer a vitória, a bênção e o milagre. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão querido, minha irmã tão abençoada, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Anápolis. Nós ficamos aqui em Anápolis, na Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Nessa quarta-feira, a campanha dos milagres aos pés da cruz. Eu quero que você esteja conosco, quarta às 8 horas, mas eu tenho um convite muito especial para você. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, você vai acessar aí o www.apalavrarevelada.com. Das 10 às 11 eu estou com o meu programa de rádio, estou ministrando a palavra de Deus, orando por todas as pessoas que fizeram o pedido de oração. Eu oro ao vivo. Então hoje você pode acessar aí de 10 às 11 da manhã, www.apalavrarevelada.com. Quero muito a sua companhia, você aqui no Brasil, fora do país, você em todo o nosso território nacional. Sintonize, vamos juntos fazer o bem, ministrar a palavra de Deus e permitir que o milagre do Senhor chegue em todos os lugares. www.apalavrarevelada.com, de 10 às 11 da manhã, programa Fazendo Bem com a minha apresentação. Que Deus te abençoe, que a sua semana e a sua segunda-feira seja linda, vencedora e próspera, em nome de Jesus.